Liturgia diária, dia 2 de agosto. Leitura do livro do Números. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias, os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Vêm-nos as memórias dos peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos, os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar. Não vemos outra coisa a não ser o maná. O maná era parecido com a semente de coentro e amarelo como certa resina. O povo se dispersava para recolher e o moía no moinho, ou socava num pilão. Depois o cozinhavam numa panela e faziam broas com gosto de pão amassado com azeite. À noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu, pois, o povo lamentar-se em cada família, cada um à entrada de sua tenda. Então o Senhor tomou-se de uma cólera violenta, e Moisés, achando também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: Por que maltratastes assim o teu povo? Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de descarregares sobre mim o peso de todo este povo? Acaso fui eu quem concedeu e deu à luz todo este povo? Para que me digas: carrega-o ao colo, como a ama costuma fazer com uma criança, e leva-o à terra que jurastes dar a seus pais, onde conseguirei carne para dar a toda esta gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo: dai-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tires a vida, se achei graça aos teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 80. Exultai no Senhor a nossa força. Mas meu povo não ouviu a minha voz, Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem os seus caprichos, abandonei-os a seu duro coração. Exultai no Senhor a nossa força. Quem me dera que o meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos sem demora humilharia e voltaria a minha mão contra o opressor. Exultai no Senhor a nossa força. Os que odeiam o Senhor os adulariam. Seria este seu destino para sempre. Eu lhe daria de comer a flor do trigo e com o mel que sai da rocha o fartaria. Exultai no Senhor a nossa força. Anúncio do Evangelho de Mateus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que eles possam ir aos povoados comprar comida. Então Jesus, porém, lhe disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer.
Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe disse: Traze-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram a todas as multidões. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.